Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Memphis Depay tem 3 propostas da Europa. Será que vai deixar o Corinthians nesta janela de transações, nesta janela de transferências? Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira e pode desfalcar o Corinthians no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E hoje tem eleições no Corinthians, dia importantíssimo. Quem será o novo presidente do Corinthians? Eu conto tudo para você agora, Sereto News chegando. Roda! Vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Tá bom? É muito importante. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. Eu ligo todos os comentários. Em nome de Aposta Ganha, vem jogar junto comigo. Pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta. Tem as odds supremas e relâmpagas, as melhores odds do mercado. Faça agora seu cadastro no Aposta Ganha. Tá aí o QR Code para você, mas aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Vamos às informações do Corinthians. Em nome de Aposta Ganha, aqui no canal do Sereto. Primeiro eu quero falar do volante, que o Corinthians, o volante das categorias de base, que aliás esteve ontem na relação do Corinthians contra o Vasco, ficou no banco de reservas, André, jogador que renovou o contrato hoje. O Corinthians anunciou a renovação de contrato do André. O Corinthians, depois que perdeu o Cauê Furquim para o Bahia por 14 milhões de reais, está renovando o contrato de todo mundo das categorias de base. O volante André Luiz tem 19 anos e teve a multa rescisória para o mercado nacional com essa renovação de contrato quadruplicada. É isso mesmo. Agora, a multa nacional saltou para 112 milhões de reais. Era de 28 milhões de reais. E agora, com a renovação de contrato, a multa, quem quiser contratar o André no futebol brasileiro, vai ter que pagar 112 milhões de reais pelo novo contrato que vai até dezembro de 2029. E tem a multa para o futebol internacional, que é de 100 milhões de euros, ou 630 milhões de reais. O André está no Corinthians desde os 10 anos de idade. Muita gente fala muito bem dele, né? E o Dorival Júnior gosta muito dele. Já relacionou o jogador para a partida contra o Vasco, ele ficou no banco de reservas. Agora que o Martínez está machucado, o Raniel está suspenso para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Quem sabe não pinta o André como novidade no time do Corinthians. Ou pelo menos, mais uma vez, ele deve ser relacionado para ficar no banco de reservas. Garoto da base, sujeito do terrão. E o terrão fazendo a diferença no Corinthians, né? O Guinegão fez um dos gols da vitória do Corinthians ontem. O Kaique jogou como titular. Então, é do terrão que o Corinthians consegue extrair a sua energia. A torcida adora a garotada do terrão e o Corinthians vai renovando os contratos com os meninos do terrão. Bom, deixa eu falar o seguinte, o Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira. Saiu a lista do técnico Carlo Ancelotti, lista para os jogos contra o Chile e contra a Bolívia. Chile dia 4 de setembro e Bolívia, dia 9 de setembro. O Chile no Maracanã, dia 4 de setembro. Bolívia, na Bolívia, em El Alto, 4.100 metros de altitude. Muito alto, hein?
vai jogar a seleção brasileira. E o Hugo Souza foi convocado pela segunda vez. Já apareceu na primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti e agora apareceu mais uma vez na convocação do Carlo Ancelotti ao lado do Alisson e do Bento. Aí tem o seguinte, foi avalizado pelo Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira. Ocorre que o segundo jogo da seleção é no dia 9, como eu disse, de setembro, lá na Bolívia, a 4.100 metros de altitude. O Hugo não vai ser titular, o Hugo é reserva da seleção brasileira. Mas acontece que o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o segundo jogo da Copa do Brasil, em São Paulo, na Neoquímica Arena, será no dia 11 de setembro, 2 dias depois. Tem que ver a questão da logística. Eu acho que dá tempo do Hugo voltar de avião, nem que o Corinthians tenha que fretar um avião pro Hugo voltar descansando, né? Dorme no avião, aquela coisa toda, e chega e joga, até porque o Corinthians não tem um goleiro reserva. O Felipe Longo, das categorias de base do Corinthians, é o goleiro reserva, mas aí não dá para confiar ainda no Felipe Longo. O Corinthians teria que ter contratado um goleiro mais experiente. O Hugo é o titular absoluto, de uma qualidade muito grande, não por acaso ele é jogador da seleção brasileira. Vamos falar agora do Memphis Depay. Segundo o Fabrizio Romano, jornalista italiano e jornalista dos mais bem informados, especialista no mercado da bola, o Memphis teria recebido 3 propostas do futebol europeu. 3 propostas do futebol de clubes europeus. E estaria avaliando deixar o Corinthians para voltar para o futebol da Europa. Lembrando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até 2026, mas a multa rescisória do Memphis é de 10 milhões de reais, né? Então é uma multa, ou 10 milhões de euros, não sei agora se é 10 milhões de reais ou se é 10 milhões de euros. De qualquer maneira, é uma multa baixa e o Memphis, que está no Corinthians, já jogou 49 jogos pelo Corinthians, desde o ano passado, né? 49 jogos, tem 15 gols marcados e já deu 14 assistências. Nesse momento ele está machucado, existe a possibilidade até, ele já está num processo de transição, já está se recuperando da contusão muscular. Existe até a possibilidade, não está totalmente descartada, dele ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Eu acho muito difícil. Acho mais provável que ele seja relacionado para o jogo de domingo contra o Palmeiras e, com certeza, ele vai ser relacionado para o segundo jogo do dia 11 de setembro contra o Atlético Paranaense. Ele deve voltar a jogar como titular. O Corinthians está preparando a recuperação do Memphis, está trabalhando na recuperação do Memphis, mas ele já está trabalhando fisicamente. Apesar desta informação do Fabrício Romano sobre as 3 propostas do futebol da Europa, o Corinthians até agora não recebeu nenhuma proposta. Então vamos aguardar os acontecimentos. A janela vai até o dia 2 de setembro. Vamos aguardar para saber se pinta mesmo a proposta para o Memphis Depay. E para fechar o noticiário, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas a partir das 18 horas, talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha começado as eleições. Eleições do Corinthians. 3 candidatos. O Osmar Stabile, que já é o atual presidente interino, né? O Osmar Stabile, que era o vice-presidente, assumiu a presidência do Corinthians com o afastamento do Augusto Melo. O Augusto Melo foi afastado pelos conselheiros e depois pelos sócios do clube, sofreu o impeachment. O Osmar Stabile assumiu interinamente. É candidato à eleição do Corinthians. O outro candidato, Antônio Roque Cittadini, que é figura carimbada do Corinthians, né? Presidente do Tribunal de Contas da União e já é conselheiro antigo do Corinthians. E o terceiro candidato, o André Castro, esse mais novo,
desconhecido e está prometendo investir, o André Castro está prometendo investir $1 bilhão se o Corinthians, se ele for eleito como presidente do Corinthians. Então são 3 candidatos. Não dá, esse é o André Castro, né? Não dá para saber quem vai ganhar, mas a tendência é que o Osmar Stabile seja eleito para o mandato de 1 ano e 6 meses. O Cittadini também tem boa chance, o André Castro dificilmente vai ganhar. Assim que terminar a eleição, eu entro com uma live trazendo as informações para você aqui no canal do Sereto, tá certo? Terminou a eleição, tem live aqui no canal do Sereto. Então faça a inscrição no canal do Sereto. Não deixe de fazer a inscrição e assinar e ativar o sininho para você receber as notificações, porque daí você vai ficar sabendo na hora da live, vai pingar o sininho para você, tá? Faça também parte do grupo de WhatsApp do Cara do Sereto, do grupo de membros, do clube de membros do canal. Agora você sabe, acabou a brincadeira e preste atenção. Então terminou a eleição, começa a live aqui no canal do Sereto. Até daqui a pouco então, tchau!